Seja bem-vindo mais uma vez e a palavra de Deus é sua, Senhor. Amém. Bom dia a todos, bom dia, irmãos. Bom dia, pastor César, pastor, o irmão Jobá, o Harrison, todos os nossos queridos ouvintes. Um prazer voltarmos aqui, podemos dar continuidade às parábolas de Jesus Cristo. Nós havíamos começado e vamos dar continuidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as 10 virgens. Está no capítulo 25 de Mateus, no Evangelho, que diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tornar as suas lâmpadas, não levaram consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo ao encontro. Então levantou todas aquelas virgens, prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Saindo para comprar, chegou o noivo, eis que estava apercebida. Entraram com ela para as bodas. Fechou-se a porta. Mais tarde as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, essa parábola contada por Jesus naquela época tem um cunho escatológico, aponta para a doutrina dos últimos acontecimentos, da sua iminente volta, e também ele falará, depois que falou sobre o dia de Noé, depois que contou a parábola de ser vigilante, depois de falar, advertir o povo a ser fiel, ou seja, contou a parábola do servo fiel e prudente. Agora ele estava advertindo a igreja através dessa parábola, de forma a estar vigilante em relação aos seus ensinos e a sua volta gloriosa. E ele aqui nos ensina através de parábola. Ensinou ao seu povo, os discípulos e aqueles que o ouviam na sua época. Ou seja, estava sempre ao lado do povo, comunicando as suas verdades, repassando acerca dos acontecimentos. E também para responder uma pergunta que ficou dos discípulos e das pessoas que estavam com ele naquele dia: o que acontecerá na sua grande volta? Quais serão os acontecimentos? E ele disse: olha, acontecerá que haverá muitos falsos profetas, muitos ensinadores falsos da palavra de Deus. Acontecerá muitos sinais no céu, nas estrelas, no céu e na terra. Acontecerá muitas coisas, muitos acontecimentos, mas principalmente acerca da sua volta, acontecerá também que Deus exige prudência para aqueles que ouvem a sua palavra. Deus exige que estejamos comprometidos com as suas verdades, estejamos acordados, dando continuidade àquilo que o pastor Abraão falou. Jesus mostra-se que não deixou dia, nem mês, nem ano marcado, mas que ele voltará em glória. Portanto, o sentido da parábola para a igreja é que Cristo é o esposo, ele é o noivo, e a sua chegada vai ser de forma repentina. Quando num cortejo, sempre o noivo fica esperando, aguardando a chegada da noiva. É um momento especial, um momento de espera, um momento de alegria. E a Bíblia diz em Apocalipse 19, 7: regozijemos, alegremos e demos glória, porque são as vindas, a boda do Cordeiro. Já a sua noiva, o noivo está à espera, se apronta. Então Jesus está advertindo a igreja a se aprontar, a se preparar, a estar vigilante. A resposta é que as virgens estejam puras, ou seja, a Bíblia diz em 2 Coríntios 11, 2: porque eu estou zeloso de vós, como o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar como virgem pura e marido, a saber, a Cristo. Então, a pureza, a decência, a ordem
na espera é muito importante. E uma das aqui identificações é que haviam 5 prudentes e 5 loucas. Qual deve ser o nosso comportamento como igreja? De prudência. Os crentes prudentes, eles velam pela palavra, pelo ensinamento, eles aguardam de forma especial a vinda de Cristo, são vigilantes no sentido de estar aguardando. Também aqui é um símbolo importante da espera, e também de interesse de Deus na vida do crente. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o caminho. A candeia que ilumina nossa alma, nosso espírito, a palavra de Deus, na realidade é uma advertência ao povo do Senhor a estar sempre prudentes, observando os ensinamentos, aprendendo sua palavra dia após dia, com zelo, pois aquele que se prepara zela pelas coisas espirituais. E a Bíblia diz que passa o céu e a terra, porém a palavra de Deus não passa. A palavra de Deus, ela é espada, a palavra de Deus, ela é luz, que ilumina o caminho e o entendimento das pessoas. O azeite, porém, aqui era importante porque era o combustível que movia, que iluminava, que trazia a força, a clareza, e também para o povo que vivia em trevas, pois a Bíblia diz que Jesus é luz, a luz do mundo. Ele veio para iluminar, para trazer luz inacessível ao mundo, pois como o pastor pregou, disse que havia 2 elementos que Deus criara: a luz para iluminar o dia, e não pode faltar a luz em nossas casas. A luz natural, ela ilumina por um pouco, ela se apaga, mas a luz espiritual, que é Deus, estará sempre brilhando dentro do coração do crente. E uma das coisas importantes que não podia faltar: a lâmpada, o azeite, a prudência na vida da noiva que estava aguardando o noivo. E nós também, como virgens prudentes, como igreja, a Bíblia diz que nós devemos ser prudentes. E lá em capítulo 7, versículo 26 de Mateus diz: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e a pratica, será semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, muitos lares estão à mercê da palavra de Deus, estão sem essa preparação e precisa se preparar, precisa desses elementos essenciais: luz, precisa de lâmpada, precisa do azeite, a presença do Espírito Santo na vida das pessoas, principalmente dos cristãos, faz que haja uma diferença muito grande, ou seja, uma identificação de Deus, a habitação de Deus no lar cristão, para guardar, para selar, para identificar que ali há cristãos, há pessoas que estão verdadeiramente sendo diferentes do mundo, porque o mundo jaz no maligno, nas trevas e na perdição. As prudentes, preparadas, estavam todos esperando o noivo. Elas tinham combustível em suas lâmpadas, elas estavam aguardando de forma espetacular, esperançosas de que iriam entrar no cortejo e ia ver o casamento. Na realidade, enquanto que 5 nécias loucas, despreparadas, faltou-lhe o azeite, e agora teria que comprar. Certamente não haveria mais tempo, pois repentinamente o noivo chega e não encontra realmente elas preparadas. Portanto, a igreja de Deus está velando, preparando-se para o encontro do Senhor, aguardando a bendita esperança da salvação. A Bíblia mostra que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas nos será acrescentada. Então, muitos lares despreparados, muitas famílias à mercê desta vida, das coisas deste mundo, não estão percebendo essa grande responsabilidade que tem. Mas nós, como igreja, nós devemos olhar para a lâmpada do outro, devemos manter a nossa acesa, pois a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com o vinho deste mundo, da perdição, pois a salvação é individual e Deus exige arrependimento, confissão e fé. A Bíblia diz em Atos 3,19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venha um tempo de refrigério
na presença do Senhor. A Bíblia nos diz que não devemos apagar o Espírito, ou seja, colocar de lado, no banco de reserva, mas devemos aguardar com eminência a bendita volta de Cristo, que será para todo salvo motivo de alegria, de gozo, de felicidade, pois iremos ao encontro com o noivo e haverá grande festa, como a Bíblia diz que Deus está preparando um grande banquete. E a falta do Espírito Santo, essa chama viva, na realidade vai deixar de fora todos aqueles que estão desobedientes, que não estão velando, que não estão esperando a vinda de Cristo. Então, esse fogo do Espírito, esse combustível que está faltando em muitos lares, em muitas casas, a necessidade de pedir a Deus que realmente entre em suas vidas, que deixe a palavra de Deus entrar, pois Jesus diz lá em capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, que Jesus está querendo entrar para cear, para ter comunhão. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então Deus quer entrar nos lares, nas nossas vidas, mas quer manter um lar prudente, um lar decente, um lar conveniente, e de forma cristã poder transformar esse ambiente em motivo de glória, de gozo, de felicidade eterna. Então, meus amigos, nessa manhã desse dia, nós queremos dizer para você que lá em Eclesiastes diz: nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Óleo, azeite, ela simboliza energia, combustível para manter a luz acesa. E a vida do cristão deve estar sempre brilhando neste mundo. Vós sois a luz do mundo. Nós temos essa responsabilidade de nos mantermos, e de também transmitir essa luz, poder transferir essa luz, essa paz que Deus nos deu e nos dá, e dá a todo aquele que crê. Então, o noivo vem. Prepare-se. A Bíblia diz: prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, povo de Deus. A volta de Cristo é um fato, acontecerá, Estejamos preparados, pois a vinda de Cristo está próxima. As Escrituras insistem e persistem que devemos pregar, que devemos ensinar, anunciar, alertar as pessoas sobre essa grande volta, esse grande dia, ainda que para muitos custe 1000 anos. Para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então ele vai voltar. O fim é que nós devemos estar vigilantes como aquelas 5 prudentes. O fim é que devemos sempre estar desejando: Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse 22, 20 diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente venho, ora vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua palavra, que a sua igreja permaneça fiel, prudente, esperançoso na volta gloriosa de Jesus Cristo, preparando-se para aquele grande dia. Que Deus abençoe a todos.